O japonês Haruki Murakami é um dos maiores fenômenos da literatura mundial hoje. O seu romance mais recente, por exemplo, 1Q84, vendeu 1 milhão de exemplares só no mês de lançamento, só no Japão. Aqui em São Paulo, estreou nesse final de semana a primeira adaptação teatral brasileira inspirada na obra do Murakami, que é O Desaparecimento do Elefante, que é uma peça desenvolvida a partir de 5 contos do escritor, que tem direção da Monique Gardenberg e da Michele Matalon. 3 dos atores do elenco estão aqui para conversar comigo e com a Didi, a Marjorie este ano, a Clarissa Kist e o Rafael Primô. Então, boa noite a vocês, obrigada por terem vindo. Agora, a pessoa que eu conheço, que é a maior fã do Murakami, é a Didi esta, que está aqui em nossa vez. Então, eu vou pedir para você começar essa entrevista, Didi. Não, e eu estou muito curiosa para saber dessa adaptação, porque o Murakami é um escritor que mistura ali, né, o real e o fantástico, mundos paralelos. Ele ele causa estranhamento em muitos momentos da literatura dele. A gente tem isso no espetáculo? Assim, a gente até usou o subtexto, a Monique, a gente até brincava que tinha sempre na outra peça, tinha um subtexto X, e nesse seria, em cada conto seria... Oi? Esse estranhamento que a gente estava falando que o Murakami tem. Tipo, entendi bem. O subtexto é... Oi? Oi? Como? Então, acho que em todos os contos a montagem mistura muito isso. São situações aparentemente cotidianas que em determinado momento subverte e entra esse universo fantástico, assim. Entendi. E tem um papel da trilha sonora e eu imagino também do cenário para a gente entrar nessa história que tem uma coisa da... A Monique usa muita projeção também tem os vídeos, tem a trilha sonora que é super importante, que ajuda a contar as histórias e conduz o espetáculo e até leva para esse universo mais onírico e fantasioso e fantástico do Murakami, mas é muito ajudado pelo cenário, que é da Daniela Thomas, que é um cenário espetacular. A gente tem aqui algumas imagens, olha, isso acho que é o Pássaro de Cordas, é isso? Isso. Conto? Tem o Frateschi aí, né? André Frateschi e Maria Luísa Mendonça. E aí nesse conto tem também a Fernanda de Freitas. E a Marjorie Chiano. Aquela menina. Aquela moça, aquela conhece? Por exemplo, o que é o oi nesse conto aí? Oi, conta um pouco o que se passa aí nessa... Eu acho que todos eles permeiam muito essa falta, a temática contemporânea da falta de comunicação, da solidão. Que é uma coisa super japonesa, né? Uma coisa oriental, assim, né? Os personagens do Murakami, principalmente esses que são retratados na peça, são personagens que não necessariamente são heróis, não necessariamente eles têm grandes feitos na vida, são pessoas comuns, como nós. E, de alguma maneira, o Murakami bota uma lente de aumento nesses personagens e deflagra a esquisitice que tem neles. E que a gente tem também, assim. Então, esse é o aspecto oi, né? Então, mas com auxílio, às vezes, de alguns elementos fantásticos também, né? São elementos fantásticos e situações fantásticas também. São situações que aparentemente são corriqueiras, que num dado momento ela vai para esse universo. Por exemplo, o Desaparecimento do Elefante, que é o título, que é a história de um elefante que desaparece. E aí o garoto fica... Me conta, vocês sabem melhor faz do que esse conto. Eu faço esse conto, que é o último conto da peça. É um cara estranho e que começa a peça, você não entende direito o que acontece, mas ele viu um elefante desaparecer. Esse elefante desapareceu na cidade e ninguém sabe como isso aconteceu, sem deixar rastro. Ele foi a única testemunha. Então é um conto que fala muito sobre essa nossa necessidade de explicações reais e concretas, assim. Acho que o Murakami tem um pouco isso. Ele pede que a gente se entregue um pouco pro desconhecido, assim, sabe? Pra essa coisa... a gente tem a necessidade sempre de uma explicação. É esse que a gente tá vendo? Esse é. Ali tá a Clarissa Kist. Como pode desaparecer um elefante? E a gente estava falando isso, essa necessidade de explicação, mas às vezes... Exatamente, que tem muito a ver também com a cultura oriental, assim, de você não necessariamente, você se deixar levar, sabe? Eu acho que tem uma coisa poética em todos os contos. Aceitar os fenômenos. Aceitar os fenômenos, exatamente. A gente... Desculpa. No fundo, são coisas que acontecem com a gente, né? Às vezes a gente chega em casa e conta. Hoje aconteceu uma coisa muito maluca comigo. Eu tava numa situação X, cotidiana, e de repente alguma coisa... Então, é fantástico muitas vezes, mas também na nossa vida real, às vezes acontecem umas coisas
fantásticas, como se fosse impossível acontecer. Exatamente. Aquilo acontece. E é exatamente isso que o Murakami vai... E bizarras. E em todos os contos, apesar deles serem bem distintos, assim, tem elementos muito fortes do Murakami, né? Que vão aparecendo, que são as coisas dos... enfim, tem um gato que desaparece, tem um elefante que desaparece. Tem umas ligações estranhas. Livros, gatos, tem sempre. Eu tô lembrando aqui, eu contei até pra Marina na redação, que o primeiro... Eu não li muito na ordem. Eu peguei um livro que já é de uma fase em que ele ficou ainda um pouco mais fantástico, que chama Kafka Beira-Mar. E a primeira frase do livro era assim... E o menino corvo disse, gente, já amei essa pessoa. O menino corvo disse. Ficou normal, o menino corvo. Pronto, ele já começa assim, não tem explicação nenhuma. Vai aí, né? É um exercício incrível pra gente, porque a gente tá tão acostumado a buscar uma racionalidade, né? Uma justificativa de tudo na nossa vida, que acho que até pra compor esses personagens, a gente teve que exercitar muito esse ponto. Eu, pelo menos, tenho essa... Na minha vida, o meu temperamento, eu sou muito racional, assim, então sempre buscando uma... Esse que a gente tá vendo é qual? É o Kiko Esse é o comunicado do canguru. É um funcionário de um departamento de atendimento ao consumidor que se apaixona por uma carta de um consumidor que enviou para ele. E ele se apaixona pela carta, não pelo conteúdo necessariamente da carta, mas, por exemplo, pelo número de vírgulas que a pessoa usa no texto. Ai, que bonito. É uma graça. Ele fala sobre a solidão, né? Essa solidão urbana e essa necessidade da gente se relacionar e a dificuldade de se relacionar hoje em dia, né? Então é um cara muito solitário que ele se envolve com uma carta, com as palavras mesmo. Agora assim. vem cá, gente, tô vendo aí que não para de aparecer ator, né? Você tem 3 aqui, daí tem mais 4 lá que São não 9. estão aqui, são 9 no total, né? Larissa sabe o nome de todo mundo. São 5 contos deste livro do Murakami que chama O Desaparecimento do Elefante. Não tem traduzido no português, tem uma versão em português de Portugal. Em inglês chama The Elephant Vanishes. Então são 5 contos independentes entre si, são 5 histórias diferentes. Vocês repetem, digamos assim, um ator pode estar em mais de um conto? Sim, alguns os atores protagonizam um conto, mas também são coadjuvantes de outros contos. Mas o mesmo personagem de um conto vai para outro, não. Só o ator. Os personagens. Entendi. Existem algumas substituições, caso necessário, mas a princípio tem os oficiais. É que é um elencão, né, gente? Já 9 pessoas, então, só tem camarim pra todo mundo. Vocês ficam lá brigando, não, dá licença, vocês vão ao banheiro agora. A gente se dá muito Aí eu bem. fico imaginando que deve ser também diferente você estar num espetáculo assim, né? Esse entra e sai, esse monte de troca. É uma delícia. Esse daí é qual que a gente tá vendo? Esse é o sono. Esse é Maria Luísa Mendonça tá também. Também. Essa é a história da mulher que não, fica sem dormir 17 dias e ninguém repara. Quer dizer, o marido nem o filho não reparam, só ela. A história na verdade, é a história de uma mulher que ela tá viva por fora e morta por dentro, assim. O marido é dentista e ele faz uma metáfora com um dente cariado lá, que é essa, enfim... mas é um pouco sobre... Enfim, tem que assistir. É uma mulher que já teve insônia, ficou alguns dias sem dormir na época da faculdade, sofria muito, ficava cansada, exausta. E dessa vez é o contrário, ela está 17 dias sem dormir, mas ela está ótima. Ela não tem sono, ela não sente fome, ninguém percebe. E nas noites que ela passa acordada, que a família dorme, ela lê o Ana Karenina, do Tolstói. E aí a Ana Karenina vai entrando um pouco na história e esse universo do livro vai invadindo o palco, assim. E você vai percebendo aos poucos que ela vai se envolvendo com a história do livro e isso vai entrando na vida dela e vai transformando a relação dela na família e com o marido. Que legal. E quanto tempo tem a peça? Porque só vou perguntar, vou explicar por que a pergunta. Porque quando eu fui ver a outra peça da Monique e da Michele, que também era muito marcada pela cultura japonesa, que é os 7 afluentes do Rio Ota e tal, que também tinha muitos elementos de vídeo, visuais, né? Tinha muitos efeitos especiais. Tinha 7 horas, eu acho. Não é? Acho que eram 5. 5 horas. 5 horas. Que a gente não sentia. Que não sentia. Mas todo mundo é engraçado, que todo mundo, quando a gente fala que tá fazendo uma peça da Monique, pergunta a duração do espetáculo. Desde o inverno já tinha isso. Mas essa peça é uma peça bem mais curta, apesar de serem 5 contos. Cada um tem mais ou menos de 15 a 20 minutos, uns mais curtos que isso, outros um pouquinho mais. Mas dá mais ou menos 1h45, 1h50, por aí. Uma peça curta. É uma peça curta e é muito dinâmico também, porque são 5 histórias diferentes e o cenário vai mudando e tem muita projeção em música, então é um espetáculo muito gostoso também de ver. Eu acho que é visualmente muito interessante, que ela traz essa coisa pop também do japonês, da cultura japonesa
pro palco, né? Essa aí é bem pop, né? É o segundo ataque, né? É a Marjorie e o Caco. Segundo ataque. Que legal. Essa questão mesmo de você ter um Japão, o tradicional, né? A questão tradicional do Japão é que a gente acaba associando e se acostumando mais, mas o Murakami é muito contemporâneo e ele consegue fazer essa ele fala um pouco desse, né? Japão que é pop e também é um pouco ocidentalizado, né? Que a cultura ocidental também já invadiu o Japão e isso também já contaminou, mas ao mesmo tempo eles têm um olhar diferente sobre a nossa própria cultura, então é muito legal essa ida, sabe, essas indas e vindas, assim. Então a nossa cultura que vai pra lá e a gente traz ele pra cá, então... o filme da Sofia Coppola, por exemplo, mostra esse estranhamento, essa solidão, né? Também tem um pouco, e a gente fica curioso, né? Porque é um aspecto diferente pra gente, muito bom. Gente, então, muito obrigada por terem vindo aqui. Obrigada. Boa temporada. Obrigado. Obrigada. Muito bacana.